Se você é uma pessoa aí que considera que os seus pais foram ou ainda são muito super protetores, foram muito bonzinhos com você e te mimaram e quiseram sempre facilitar sua caminhada, talvez você se identifique com as situações que eu vou narrar e talvez você perceba que esse é um problema que você mesmo vai ter que resolver. Então, o que eu estou querendo dizer exatamente, né, com pais super protetores demais? Eu acredito que isso é mais comum nas mães do que nos pais, na verdade, principalmente no mundo que a gente vive hoje, em que muitas pessoas são filhos de mães solteiras e acaba a mãe tendo que criar sozinha os filhos. Mas eu vou me referir aqui a pais como um todo, tá? Entenda que são pais e mães que eu tô querendo dizer. Pai superprotetor é aquele que ele quer resolver os problemas do filho, principalmente, né? Ele quer deixar o caminho do filho mais fácil. Ele não quer que o filho sofra passando perrengue e batendo cabeça em coisas que muitas vezes ele mesmo bateu cabeça ou em situações que ele pode ajudar. E até então, nada de errado com isso. Não estou aqui para julgar ou para culpar os pais. Como eu falei agora há pouco, esse é um problema que o filho tem que resolver. Porque o instinto materno é o da proteção. O problema é que o pai ou mãe superprotetora, ele, sem perceber, acaba ignorando uma realidade da vida, uma verdade que é imutável quase, que é o quê? É impossível você viver sem sofrer. É impossível você viver sem passar perrengue, tendo pais bonzinhos ou não. Mas Lucas, rico não passa perrengue, rico não passa perrengue financeiro, mas passa perrengue emocional, passa perrengue intelectual, espiritual, tem crises existenciais e a porra toda. Cara, o rico ele só não tem o problema do dinheiro, mas ele continua tendo todos os outros problemas que são pertinentes à existência humana. E sofrimento é uma dessas coisas. Sofrimento, ele é natural à existência humana. Ele é natural que nem você sentir sede, que nem você sentir fome, que nem você precisar dormir. Você vai sofrer na sua vida. Independente se o seu caminho tá fácil ou não, você vai passar perrengue, tá ligado? Só que aqui que tá o grande ponto. A questão não é não passar perrengue. A questão é escolher quais perrengues você vai passar. Você prefere passar um perrengue que vai te construir e te deixar mais forte na sua vida, ou você prefere passar um perrengue que vai te manter na zona de conforto? É isso que acontece muitas vezes com este filho, que ele é muito mimado, que ele ganha tudo de mão beijada durante a vida dele. Ele pode até se livrar dos problemas momentaneamente, só que essa conta vai chegar, irmão. Não tem como você passar essa vida sem você colher os juros dessa conta. Então, quanto mais você depende dos seus pais para te ajudar e para resolver os seus problemas, mais lá na frente você vai se fuder, tanto com problemas novos e tanto com uma coisa que é pior do que qualquer outro tipo de problema. Você sabe o que é pior do que ter problema? É não ter a capacidade de resolver os próprios problemas. Cara, isso é a pior coisa que pode acontecer e é isso que os pais superprotetores tiram dos filhos quando eles estão querendo lamber demais. Eles tiram, sem perceber, a capacidade desse filho de resolver os próprios problemas da vida. E isso inevitavelmente vai causar sofrimentos também. Cara, pensa um leão na savana, um filhote de leão. É muito mais confortável ele ficar grudado na mãe, né? Vai ficar quentinho ali, abraçadinho com ela, não vai passar frio, não vai passar fome, porque a mãe vai caçar, vai trazer carne, não vai correr riscos, não vai precisar se expor aos outros predadores na floresta e correr o risco de se perder. Mas a natureza sábia que faz com que o instinto do leãozinho não opte por ficar na saia da mãe. Ele vai ficar durante um certo período de tempo, mas instintivamente esse leão ele vai começar a se arriscar. Ele vai tentar sair para aprender a caçar.
ainda que isso exponha ele a um risco de vida, porque o leãozinho, quando ele está aprendendo a caçar, ele corre o risco de se perder, ele corre o risco de passar fome, ele corre o risco de ser devorado por leões de outras tribos, tá ligado? Mas mesmo assim ele vai, porque o instinto programou ele para isso. E com o ser humano acontece um mecanismo muito parecido. Só que nas relações humanas isso tudo é muito mais sutil, é tudo mais complexo, e o ser humano ele tem uma tendência de sempre querer buscar o caminho mais fácil. Então os pais superprotetores, muitas vezes, ainda que eles tenham ou não condições, eles vão querer facilitar para o filho, e o filho, às vezes sem perceber, vai querer receber essa ajuda. Tá? Então é inegável que a vida de uma pessoa que tem pais aí bonzinhos demais, a vida da pessoa mimada demais, eu ia dizer que é uma vida mais fácil, mas não é não, porque, como eu já falei, a dificuldade te pega de qualquer jeito. Mas eu diria que é uma vida mais confortável. E é aqui que está o problema principal de todo esse tema, que é o quê? Conforto, ele é o oposto de evolução. A evolução do ser humano, acho que de qualquer ser vivo, em qualquer área da vida, ela é pautada pelo desconforto. O combustível para você evoluir e se superar em qualquer coisa que seja, sempre foi e sempre vai ser o desconforto. É o desconforto que te joga para o próximo nível. Então, os pais, quando eles querem proteger demais o filho, e o filho, quando ele aceita essa proteção ou não percebe ela, você está perdendo aquilo que você tem de mais valioso, cara, que é a capacidade de lidar com o desconforto. Você acaba caindo na zona de conforto, e quanto mais tempo você demora para perceber isso, menos você evolui na sua vida. Então aqui a questão é, como que eu faço para quebrar esse ciclo? Porque como eu falei no início, esse é um problema que você tem que resolver. Não queira culpar os seus pais, tá ligado? Minha mãe me mimou demais e agora eu cresci e virei molenga porque eu fui muito mimado. Não, a culpa não é deles. Eles estão seguindo o instinto deles. É o instinto do pai querer proteger, querer facilitar. A responsabilidade de romper com esse ciclo é sua, de começar a se distanciar da necessidade de precisar dos pais para resolver isso. Vamos trocar em miúdos, vamos falar em coisa prática, do dia a dia. Como que eu poderia fazer isso? Você pode começar de uma maneira bem simples. Começa a guardar os seus problemas para você. Para com essa necessidade de ficar compartilhando os seus problemas com seus pais na esperança de que eles venham te ajudar, né? Então tem muita gente que às vezes não vai pedir ajuda para os pais diretamente. Ô pai, ô mãe, estou precisando de alguma coisa, vem aqui me salvar. Às vezes não, às vezes você só fica expondo os seus problemas como quem não quer nada, porque no fundo você sabe que ao falar sobre seus problemas, os seus pais vão querer dar um jeito de te ajudar e você vai aceitar aquela ajuda. Então, esse é um ponto legal, cara, para começar. Começa a tentar resolver seus problemas sozinho, sem falar com ninguém. A sociedade hoje em dia tem muito esse lance de que tudo você precisa conversar, tudo você precisa se abrir, se expor. Não, mano, não tem problema você guardar, segurar umas coisas para você e resolver sozinho. A maioria dos problemas não vai te matar, não vai te fuder. Às vezes você tem uma coisa que você acha que é um problema e depois você percebe que nem era tanta coisa assim. Então quando você guarda para você e consegue resolver a parada sozinho, por mais que seja mais desconfortável, cada problema que você resolve sozinho, sem precisar falar com ninguém, sem precisar de orientação, de ajuda de porra nenhuma, cada vez que você faz isso, você meio que ganha uma injeção na veia de autoconfiança e desenvolve essa casca de saber que, porra, me dá qualquer coisa que eu resolvo, tá ligado? Eu não dependo de ninguém para nada. Então uma analogia que me veio aqui à mente agora, eu ouvi ela da boca do Érico Rocha, um mentor de marketing digital aí para quem conhece ou não. E uma vez eu vi ele contando essa história de uma borboleta, cara. Imagina uma borboleta que está dentro de um casulo e ela estava tentando quebrar o casulo
para que ela conseguisse sair e voar para fora do casulo, só que ela estava tendo muita dificuldade, ela estava se digladiando ali dentro e o negócio não saía e ela estava meio que presa ali dentro do casulo. Não lembro se era a borboleta, que porra que era, mas a história, a moral é essa. É uma pessoa vindo, olhando ali que a borboleta estava com dificuldade, querendo ajudar, querendo fazer uma boa ação, foi lá e deu uma abridinha no casulo para que a borboleta conseguisse sair e voar. Só que no que a pessoa fez isso, o que aconteceu? A borboleta, em vez de sair voando, se espatifou no chão e morreu, não conseguiu voar. Por quê? Porque a dificuldade de ter que quebrar o casulo para voar era justamente o que ia forçar o músculo dela, tá ligado? Da asa a se desenvolver para que depois ela conseguisse sair voando. Só que o ser humano, ao facilitar o caminho abrindo o casulo, tirou da borboleta o treino que ela precisava para deixar as asas fortes. E aí ela caiu do casulo com a asa fraca, não conseguiu voar, morreu e se espatifou. Mano, é exatamente isso que o pai muito super protetor, muito facilitador faz com o filho dele. Ele impede que o moleque desenvolva a musculatura necessária para crescer. É a velha história do dar o peixe ao invés de ensinar a pescar. E você tem que estar ligeiro para isso, para começar a cortar as brechas. Porque a sua mãe, ela sempre vai querer te manter no colo dela. Ela vai querer te ficar lambendo e se você não tomar uma atitude de pular fora, ela vai continuar mantendo você ali porque o instinto dela é de querer te proteger a todo custo, tá? Então eu dei o exemplo de não falar tanto, de não abrir tanto seus problemas e tentar resolver sozinho, mas isso, tem outras coisas que pode ser feito. A própria questão de sair de casa é uma. Esse tema ele é meio controverso, tá? Seria até tema para um outro vídeo, mas é uma estratégia viável. Você pode sim ter como meta pular fora de casa o quanto antes, mas ainda que você more com seus pais, você pode fazer isso morando com eles. Basta que você passe a se enxergar como um membro daquela família em posição igual aos seus pais, tá? Não estou dizendo que você vai querer mandar neles, discutir, brigar e tudo mais. O que eu estou querendo dizer é que você pare de se enxergar como um filho que fica esperando os pais resolverem as coisas dentro de casa e começa a se tornar o próprio resolvedor, tá ligado? Não, eu sou um membro da família e eu vou contribuir igual. Ah, mas meu pai ganha 10 vezes mais que eu. Aí você vai contribuir com o que você puder. Ah, que conta que dá para eu pagar? O que que dá para eu resolver? Não fique esperando, tá ligado? Ai, queimou o chuveiro de casa. Vou esperar meu pai chegar no final de semana para ele consertar. Não, você entra no YouTube, você vê um vídeo ali, você aprende, você consegue fazer, tá ligado? Tá faltando alguma coisa em casa, precisa resolver, precisa ligar, precisa não sei o quê. Tudo isso, às vezes, com os filhos que moram com os pais, eles deixam nas costas dos pais e ele fica ali só no bem bom dele, né? Fazendo as coisas dele, gastando o dinheiro dele só com ele. Então isso é um jeito de você romper um pouco com isso e criar esse senso de autorresponsabilidade sem necessariamente ter que sair de casa, ou se no momento não for possível, né? Até porque hoje em dia não é todo mundo que tem condição de sair de casa cedo, tá cada vez mais demorado, né? Um outro ponto prático que você pode fazer é justamente não aceitar a ajuda que muitas vezes eles de bom grado querem te dar. Pô, pode até parecer meio duro, meio cruel isso, de às vezes, pô, cara, sei lá, sua mãe ela tá querendo te ajudar, seu pai tá querendo te ajudar e você não vai aceitar. Cara, é isso mesmo. Finge que tá tudo bem, que se foda, tá? Tipo, ai, filho, tá precisando de alguma coisa aí, tá precisando de dinheiro aí, eu faço um Pix, tá precisando de umas comprinhas no mercado, qualquer porra assim. Cara, às vezes você até tá precisando, tá com a conta no negativo, mas você vai fingir que não tá. Não, mãe, pai, tá tranquilo. Esse mês tá de boa. Se eu precisar de alguma coisa, eu aviso. Cara, essa postura de negar a ajuda, por mais que seja desconfortável no início, às vezes você tá de fato precisando,
ela vai desenvolver uma autossuficiência também. Até porque você pode pensar que ainda assim você está no lucro. Só de você ter alguém para contar se tudo der merda, você já está no lucro. Muita gente não tem nem isso. Muita gente cresce totalmente sozinha, sem ter ninguém para correr se o calo apertar. Você ainda tem, tá ligado? Então você não precisa ficar aceitando a ajuda dos seus pais a todo momento. E óbvio, não estou dizendo para você também ir morar na rua e passar fome, mas é óbvio que isso não vai acontecer, tá ligado? A maioria dos nossos problemas nos dias de hoje, a gente amplifica demais, né? A gente parece que hoje em dia tem uma tolerância muito baixa para problema. Qualquer coisa que acontece, ai meu Deus, é um problema gigantesco, agora fudeu a porra toda. E, cara, quanto mais você amplifica um problema, maior ele fica. É tudo questão de como você enxerga, tá ligado? A grande maioria das pessoas que tem aí um lugar para morar, que tem as necessidades básicas bem atendidas, tá ligado? Não passa fome, não tá no meio da rua, numa situação de vulnerabilidade, tem internet para assistir esse vídeo, tem um celular, tem um emprego às vezes, ou tem condições de buscar um emprego. Mano, se você tem o básico, você já tem tudo o que você precisa para resolver os problemas da sua vida. É só comprar a briga e ir para frente. Eu digo isso porque eu queria ter ouvido isso mais cedo, tá ligado? Eu queria ter sacado essa ideia rápido lá com 18 anos, 19. Quanto antes a gente perceber isso, mano, mais rápido você vai conseguir evoluir na sua vida, nas coisas que você realmente quer, na coisa que você foi projetado para fazer, que é o quê? Ser uma pessoa autossuficiente, capaz de resolver os próprios problemas e capaz de o quê? Se precisar, conseguir ajudar outras pessoas. Você só vai conseguir ajudar alguém, só vai conseguir ter uma família, né, construir sua própria família, ser provedor, se você tiver a capacidade de resolver os seus próprios problemas primeiro. Tanto os problemas internos, né, de emocional, a porra toda, quanto os problemas externos, né, material e financeiro e tudo isso. Beleza? Chega por hoje, era isso. Vamos que vamos.